Sempre é bom estar em paz com a natureza, sempre é bom estar em paz, em harmonia com a família, enfim, com aquilo que você gosta. E é no momento desse de paz, de tranquilidade, depois assim de uma primeira chuva em Pentecoste, hoje iniciando o ano de 2020, e eu quero ter uns 2 dedos de prosa com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que é meu amigo, e que ele tem sonhos, como todo cidadão tem, mas os sonhos dele é muito bom. E eu gostaria que ele dividisse com a gente. Quero conversar com o Giovanni Aguiar. Giovanni, primeiro, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o nosso internauta for ver esse vídeo. Mas quem é o Giovanni? Apresente-se aqui para o nosso internauta. Eu lhe conheço, mas eu gostaria que você se apresentasse. Zé, deixo minhas saudações a quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo através do seu blog, da sua página. E assim, deixo minhas saudações de coração. Giovanni Aguiar Moura é um cara muito simples, que veio da simplicidade, assim como a maioria da população pentecostense. Fui um jovem que saí de Pentecoste aproximadamente aos meus 14 anos, porque ganhei a oportunidade de estudar de graça na Fundação Bradesco, na Jurema. E lá, não me contentando apenas em ser um mero estudante, e à época meus pais também não tinham condições de me manter, de me sustentar, assim como todo adolescente gosta de ter alguma coisa, por conta de ser um assalariado, e os rendimentos do meu pai, da nossa família, era basicamente para manter o arrozinho com feijão durante um mês e uma carne, um frango, as duas vezes durante um mês. Graças a Deus, o que não nos faltou dentro de casa foi o nosso arrozinho com feijão. Foi a dignidade, foi o respeito ao próximo, foi o sonho de lutar por dias melhores. E assim eu fui para Fortaleza, aos 15 anos comecei a trabalhar no McDonald's, fazendo de tudo. Arrancando chiclete de chão, fazendo sanduíche, limpando banheiro, limpando calçada. Tudo que se faz em uma lanchonete eu fiz. Aproximadamente 1 ano e meio, retornei de Fortaleza, porque meu pai estava enfermo, teve problemas cardíacos, eu não tive estrutura psicológica de ficar em Fortaleza e vim para perto da minha família e acompanhar a recuperação do meu pai. Após isso, eu consegui um emprego aqui em Pentecoste mesmo, na Coelce, tirando leitura e entregando as faturas mensais da Coelce. Você já foi leiturista da Coelce? Leiturista da Coelce, há quase 1 ano e meio também. Trabalhei à época com o Júnior Aguiar, com o Roberto do finado Quelé, e ainda também trabalhamos com outro rapaz que me falha a memória o nome. Mas rodamos toda a zona urbana aqui de Pentecoste, todos os bairros, de casa a casa. E a gente viu e vê, e que nada mudou a miséria do nosso povo, daqueles mais carentes que continuam a mesma necessidade. Porque a política ela não está funcionando como é para funcionar. Pelo menos o básico, o necessário para a dignidade humana, ela não funciona. Então, trabalhei quase 1 ano e meio aqui. Depois, o meu pai sugeriu que eu fizesse um curso de mecânica. Já tinha concluído o meu ensino médio. E eu fiquei meio assim, né, Zé? Porque ainda era tão jovem e a maioria dos adolescentes vive aquelas amizades de estar em praça, roupa bonita, brincadeira, namorada. Eu disse, mas pai, fazer um curso de mecânico, me sujar de graxa. Então, mas mesmo assim, como eu nunca respondi, nunca desobedeci às ordens do meu pai e da minha mãe, fui para Fortaleza, me formei em mecânica, né? Consegui trabalhar como um auxiliar de mecânico na concessionária da Chevrolet a Krautop. Trabalhei por volta de 8 meses como auxiliar de mecânico e logo em seguida consegui a promoção de passar a mecânico, onde passei quase 7 anos e meio aproximadamente. Daí novos horizontes vieram surgindo, com a graça de Deus. Passei para uma terceirizada de Recife, né, que presta serviço para a seguradora. Também passei quase entre 7 e 8 anos. Graças a Deus, sempre numa crescente, sempre muito focado, sempre determinado em crescimento. Quando eu passei da Krautop para a empresa terceirizada de seguros, para mim foi como soltar um cego no meio de tiroteio. Ainda muito matuto, não conhecia Fortaleza. Sabia ir até o Antônio Bezerra e de lá voltava.
E lá tive que rodar todos os bairros, periferia, zona nobre, onde tinha oficina, onde tinha sinistro, colisão de automóvel, onde tinha tudo relacionado à seguradora, eu tinha que ir. E à época não tinha smartphones com tecnologia como hoje, não tinha GPS, e quando tinha é muito caro e fugia da minha realidade, né? Então fui na marra, o matuto apanhou, sofri, Zé. Sofri bastante e consegui vencer. Precisava ter conhecimento de informática, que eu não tinha, que não fiz curso aqui em Pentecoste também, por conta da dificuldade. Em Fortaleza encareceu mais ainda, também não consegui fazer. E quando me foi sugerida essa oportunidade, eu agarrei com os braços. Não tinha como dispensar. Era uma oportunidade de ouro, era um cavalo selado que passava na minha frente, que se eu perdesse aquela oportunidade, eu ia ser apenas mais um. E não é isso que eu quero para a minha vida. Você, Giovanni, é um dos muitos jovens que, dadas as circunstâncias aqui da terra natal, os horizontes aqui são muito restritos, você teve que buscar lá fora. Mas, mesmo assim, o que é que acontece dentro do Giovanni que, mesmo assim, não esquece o Pentecoste? O que não nos faz esquecer, Zé, é ver a necessidade, é ver a precariedade do nosso município, que desde quando eu me entendo por gente, nada mudou, nada evolui, nada cresce, exceto pequenos grupos políticos. Fora isso, nada mais acontece. Dos muitos jovens que foram para a capital e que tiveram esse desejo de retornar e dar sua contribuição social, você é um deles que se destaca pelo fato de conhecer a realidade, né? Porque hoje o ramo de vocês aqui, da tua família, você é independente, mas é um ramo de restaurante, né? E ali a gente percebe que vocês acolhem todo mundo. Isso é importante, assim, é uma marca registrada da família do Tobias. Para quem não sabe, Giovanni é filho do meu amigo Tobias, né? É o cara que tem um coração enorme. E nós estamos aqui mostrando essa paisagem linda aqui para que você acompanhe. É porque aqui a gente se sente bem nesse aconchego aqui. A casa do Tobias fica logo aqui. E Giovanni, você tem o sonho de contribuir cada vez mais com o município de Pentecoste, participando ativamente dos movimentos políticos, no caso, uma possível candidatura a vereador. Você tem o sonho de representar esse povo naquela Câmara, na Casa do Povo, lá na Câmara Municipal. E eu lhe pergunto, de onde surgiu isso aí? Essa vontade de entrar para a questão da política partidária? Zé, eu gosto muito de assistir, gosto muito de ler. E a gente vem percebendo que, ao mesmo tempo que nos últimos 2 anos, as pessoas passaram a participar mais da política, saber quem é ministro, quem não é ministro, quem é deputado, quem não é, quem é presidente, né? Até pouco tempo ninguém sabia quem eram os ministros do STF, né? Pouca gente sabia. Hoje em dia todo mundo sabe, tá popular isso. Mas ao mesmo tempo que muita gente se aproximou, muita gente perdeu a fé. Muita gente tem a ideia de que a política ela é nefasta, que só entra bandido, que só entra gente com interesse de usurpar os poderes e o dinheiro público, né? Só se achegam pessoas atrás de sugar dinheiro público e manter uma política escravagista, né? Que aprisionam as pessoas na miséria, em busca de um papel de energia, em busca de uma cesta básica, em troca de um bico de luz, de uma ida à Fortaleza, e pronto. E a cidade para, Zé. A política praticada há décadas que nós temos é essa. E é uma política que a cidade não evolui, não vai evoluir nunca, pessoal. Enquanto nós mantermos esse tipo de política no nosso município, adeus. E foi através disso, Zé, que a gente vem compreendendo, através quando a gente sai, vai para o mundo privado, que a gente vê que a gente tem metas, que a gente tem objetivo, que a gente tem compromisso, que a gente tem que se superar, que a gente tem que estar entre os melhores, que a gente tem que superar os melhores, que é uma luta constante de motivação, de superação. E a gente, quando chega um final de semana que vem para o nosso município, quando sai, vai na zona rural, a gente só encontra a miséria, nada além de miséria.
Giovanni, você quer ser vereador, né? Porque você é pré-candidato, né? Estou vendo aqui, pela nossa conversa, é pré-candidato a vereador. Chegando lá, você sabe o que é que o vereador faz? Zé, tenho estudado muito sobre isso, tenho procurado saber, me inteirar, até porque eu gosto de falar do que a gente tem conhecimento. Porque além de ficar feio, não é decente você falar de um assunto que você não tem conhecimento. Então, pretendo sim, sou um pré-candidato ao Legislativo de Pentecoste, porque infelizmente é deprimente o legislativo do nosso município. A gente sabe que tudo começa e tudo parte do legislativo, é o essencial, certo? Se tem alguma coisa errada, o legislativo é totalmente culpado, conivente ou omisso dos erros, porque é necessário pulso, é necessário independência para exercer a atividade de um vereador. É necessário fiscalizar. Quando eu digo fiscalizar, Zé, não é só olhar, não, aquela obra lá está sendo feita. Não. Zé, quando você vai fazer uma construção na sua casa, você procura saber o preço dos materiais. Se está caro demais ou se está barato demais, você vai ver a procedência do material. Então, esse é o papel de um vereador, é fiscalizar. Além de fiscalizar, é legislar. É legislar, é acompanhar, é verificar se os órgãos públicos estão funcionando a contento, é verificar se está atendendo a população. O básico do básico não funciona, Zé. Eu costumo dizer que se em Pentecoste o básico do básico funcionasse de forma digna, teríamos uma diferença gigantesca. Quando o básico do básico funciona, não teríamos as pessoas escravas a secretários e vereadores, batendo de porta em porta, esperando a boa vontade, a cara feia de alguém lhe atender, de alguém lhe dar o que comer, de alguém pagar a sua energia. Porque se o básico do básico funcionasse, teríamos assistentes sociais rodando por todos os bairros, por todos os distritos, teríamos veículos do município atendendo toda a demanda que não é atendida no município, levando para Fortaleza. Não precisava vereador estar acordando 4 horas da manhã, Zé, para estar levando gente para Fortaleza. É porque não é papel de vereador, né? Papel de vereador, pelo amor de Deus, isso não existe. Precisamos de gente competentes. Às vezes diz assim, gente, mas não sei o que, só porque o cara é pobre, só porque o cara é humilde. Não, não existe. Um pobre pode sim ser um representante, mas um pobre sem conteúdo, Zé, é apenas só mais um pobre. Ele não tem como contribuir politicamente para o desenvolvimento do município. Você vê só, uma pessoa que pega uma folha, quase 2 folhas, passa não sei quanto tempo lendo, que não respeita uma vírgula, um ponto. Se terminar, eu dou minha cara a tabefe. Se você pedir para a pessoa explicar com suas próprias palavras o que leu, a pessoa não vai saber. Faz ideia um projeto de 5 centímetros de altura. Tu acha que funciona? Zé, é muito delicado. Bom, nesse caso, já disse em vídeo, o melhor prefeito do Brasil, Sérgio Meneghel, que um prefeito ele só rouba se os vereadores permitirem. Você concorda com isso? Plenamente. Muita gente às vezes critica muito o executivo, certo? Mas antes de eu ir criticar qualquer coisa do executivo, primeiro eu foco no legislativo, Zé. Porque se houvesse um interesse em defender a população, tudo que é errado seria barrado na Câmara. E se não fosse barrado na Câmara, se houvesse uma força maior, existe o Ministério Público, existe os canais da Justiça em Fortaleza, existe a mídia local, assim como o blog do Zé das Legnas, existe também as mídias estaduais e nacionais para correr atrás e fazer todo o necessário para poder tentar bloquear qualquer tipo de erro que venha. Você tocou num assunto interessante, a questão do Ministério Público. Em pouquíssimos momentos a gente ouviu falar que um vereador ele acionou o Ministério Público através da Câmara para poder denunciar algo que estivesse errado. Nós tivemos vários escândalos aí e a gente não viu manifestação da Câmara de Vereadores. Como é que você agiria numa situação dessa? Zé, assim, é lamentável que a gente consegue verificar, né, assim, de longe, externamente, o posicionamento, mas diante do caso era necessário primeiro buscar os recursos internos que na própria Câmara Municipal disponibiliza, que são as CPIs, né? São as
as comissões de análises especiais, né? E caso a recusa dos companheiros legislativos, né? A recusa deles, procuraria sim, batia na porta lá, doutor, senhor excelentíssimo senhor promotor, senhor juiz, a gente está precisando, os companheiros não estão querendo acompanhar o caminho correto, preciso de uma luz, se eu não souber, pergunta a ele como fazer, pergunta a ele como um caminho, e eu tenho certeza que ele ampararia muito bem essa demanda, né? Então, o primeiro caminho seria com os colegas, formar as comissões especiais, CPIs, o que fosse necessário. Se os companheiros se omitissem, amigão, então tu vai colocar o teu na reta também, que eu vou procurar o caminho judicial. E não tem segredo, Zé, é querer fazer. Mas para querer fazer a coisa certa, não pode ter rabo preso. Não pode deixar ninguém segurar na sua munheca e baixar ela. E mandar você baixar a vista. E ninguém mandar você calar sua boca. Uma das primeiras coisas que eu acredito com um perfil é para mostrar ao povo que você merece uma chance, é exatamente falar como você está falando, na questão com credibilidade, com confiança, com convicção. E é isso que você está fazendo. Mas para nós finalizar o nosso bate-papo, eu queria, Giovanni, que você ficasse bastante à vontade e olhasse aqui para o nosso internauta e pode ficar à vontade, converse diretamente com ele, porque nós temos a certeza de que as pessoas que vão nos acompanhar, que vão curtir, que vão compartilhar, que vão deixar o seu comentário, são pessoas de bem, pessoas que também têm um desejo incontido de ver mudança nessa cidade. Zé, eu lhe agradeço primeiramente pela oportunidade de participar da sua página, que é tão visualizada, é tão comentada, né? E assim, você é um multiplicador de opiniões, você traz as informações em tempo para a sociedade local e você tem uma contribuição fundamental para a nossa política municipal, né? Então, agradeço também a quem vier assistir o vídeo, curtir e compartilhar. Não é a questão de engrandecer Giovanni, nem questão de engrandecer Lisé das Legnas. A questão é de multiplicar a ideia do bem, do voto consciente. Ah, mas eu não gosto de nenhum de vocês dois, vota em outro. Mas vota em outro ficha limpa, vota em outra pessoa digna, que realmente tem a dignidade de te representar a tua família, né? Ninguém tá pedindo voto, não. A gente tá só explicando. É porque não pode, ninguém tá pedindo voto. Ninguém tá pedindo voto. A gente tá conscientizando as pessoas de uma forma que analisem a forma dos seus representantes. Que você não pode colocar a sua vida na mão das pessoas de má índole. Eu costumo dizer, Zé, o seguinte: quando você for votar, quando chegar um período eleitoral, que você for escolher seu político, e na hora de votar, você faça de conta que não está escolhendo um prefeito nem um vereador, não. Está escolhendo dois representantes para tomar conta da sua casa e da sua família. Você vai colocar qualquer um para cuidar do seu dinheiro, da sua casa, da saúde e da felicidade da tua família? Educação, né? Você colocaria os que estão aí para administrar o teu salário? Você colocaria os que estão aí? Vixe. Então é isso, Zé. O intuito, a minha vontade não é de crescer, não é de curtidas, não é de ter fama, não. Até porque quem me conhece, eu não gosto de holofortes, eu não gosto de ser centro de atenção, eu gosto da simplicidade e humildade. Esse é o Giovanni, é o Pio do Tobias. Então eu agradeço. O recado que eu deixo para vocês é que tenham muito discernimento. Acredite em Deus e não tenha medo de votar, não. Ah, Giovanni, mas quando chegar período de eleição, tem aquele político lá que me levou para Fortaleza, eu fiz a cirurgia só porque ele me levou. Se não fosse, então eu tenho uma dívida. Não, você não tem dívida, não. Você tem dívida com sua família, com seu futuro, certo? Não se sinta amarrado, aprisionado a um político que ele lhe conseguiu uma viagem, um exame, não. Isso você tem direito. Gratuitamente, sem precisar se humilhar, sem precisar estar batendo na porta de ninguém, sem ninguém estar fechando a cara, botando cara feia para você, não. Isso é um direito seu, tá na Constituição isso. Então na hora de votar é só você e a urna. Escolha. Não precisa dizer, não precisa gritar.
dê a resposta que cada canalha que faz com dinheiro público, usando da pior forma possível, mantendo a miséria, mantendo a pobreza, mantendo o município parado há décadas. Na hora de você escolher seu votinho, lembra do que estão fazendo de errado, do que não estão fazendo, do que deixaram de fazer. Não precisa gritar não, só vai lá, vota em qualquer um outro que você acredite que possa fazer diferente e faça a sua parte. A política e o desenvolvimento do município precisa de você. E é isso, agradeço, um forte abraço, estarei sempre disponível, aberto para um bom diálogo, saudável, de forma esclarecedora, sem agressividade. Mas a verdade ela não pode deixar de ser dita, Zé. Infelizmente, às vezes a verdade machuca demais, afasta as pessoas, a verdade afasta. Mas buscamos sempre esse caminho, né? Por mais que afaste, por mais que desagrade, a verdade ela vai ser dita. Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos continuar acompanhando, né? Eu lhe agradeço demais, Zé. Fique com Deus, meu irmão, que Deus ilumine seu caminho, certo? Esse caminho que você está fazendo, de trazer essa informação, ela é extremamente necessária. Beleza? Obrigado, meus amigos. Obrigado a você, Giovanni. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Ficando por aqui. A gente se encontra, sabe quando? No próximo vídeo. Tchau, pessoal. Valeu.